Olá! Devido à pandemia da Covid-19, milhões de estudantes tiveram que ser transferidos do ensino presencial para o remoto. Após mais de 2 anos da utilização desse método, a pergunta que fica é qual será o futuro do ensino à distância e de que forma ele deverá ser utilizado nos próximos anos. Quem vai discutir esse assunto com a gente hoje é Alessandro Santos, diretor-presidente da Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo, conhecido como professor Alex, e Natália Rafaela, professora da rede municipal, que tem participado do Centro de Mídias da Prefeitura de São Paulo. Muito obrigado pela participação dos professores, é um prazer tê-los aqui e a gente já começa falando de um assunto importante. Antes, fiquem à vontade para cumprimentar os nossos telespectadores. Olá, é uma honra participar do programa, um prazer enorme estar aqui com vocês, com o professor Alexandro. Eu conheço de algumas palestras, algumas aulas. Quando eu fiquei sabendo que ele era o convidado, me senti lisonjeada pelo convite. Agradeço à Secretaria Municipal de Educação pelo convite, também participar, e a vocês por estar trazendo essa temática tão importante para a gente começar a conversar e discutir sobre nosso futuro. Com certeza. Que depois dessa pandemia, com certeza, não será mais o mesmo, principalmente em relação ao que diz respeito às tecnologias. É verdade. Professor, é um prazer ter o senhor aqui, viu? O prazer é todo meu. Natália, é um prazer estar aqui com você. Muito obrigado pelo elogio. Obrigado à equipe da TV Câmara por promover esse debate aqui. E olha, para a gente começar, a gente já quer saber de vocês, são especialistas, evidentemente, sobre o futuro do ensino à distância, né? A gente sabe que esse método foi utilizado, como eu já disse na abertura, nos últimos anos, em função da pandemia principalmente. Agora, eu gostaria que vocês pudessem dizer como foi essa experiência de ambos, né, com esse ensino à distância durante a pandemia. Começo com a professora Natália. Bom, como previsto, né, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a gente sabe que a educação à distância é uma das modalidades da educação. Porém, como eu atuo na educação básica, que é a educação infantil e ensino fundamental, nas séries iniciais, até o início da pandemia, eu nunca tinha parado para pensar que em algum momento, no exercício da minha profissão, eu precisaria trabalhar com as crianças de forma remota. A gente sempre tem essa visão do ensino, principalmente nessas séries iniciais, com o ensino presencial. Então, para mim, foi uma experiência desafiadora, no sentido de adequar as metodologias para trabalhar com as crianças, na questão da seleção de materiais, dos recursos pedagógicos, além de enfrentar a incerteza de que as crianças, depois de todo o planejamento, de pensar em todas as questões didáticas, talvez elas não tivessem condições de participar das situações planejadas para o ensino remoto. Professor Alex, o senhor também viveu essa experiência, né? O que o senhor pode contar para a gente? Vivemos essa experiência aqui na Escola do Parlamento, também vivi essa experiência como professor do ensino superior, mas eu acho que a Natália traz um dado muito importante, que é a diferença de fazer educação à distância no ensino superior, na educação de jovens e adultos, e fazer educação à distância nas séries iniciais, na educação infantil, porque a gente está falando de um outro sujeito de aprendizagem, né? As crianças e os adolescentes são um sujeito de aprendizagem singular, específico, com o qual a gente ainda não tinha desenvolvido processos de educação à distância. E nós tivemos que fazer isso de maneira bastante acelerada, sem o tempo necessário para a gente planejar todos os detalhes que a gente precisava planejar para que isso acontecesse da melhor maneira possível. Então, o que eu acho que aconteceu nesse processo, especialmente quando a gente olha para a educação básica, foi a necessidade da gente tomar decisões muito velozes, sem o conjunto de informações que a gente precisava ter, e por isso mesmo a gente viveu a educação à distância na educação básica de maneira bastante desafiadora, porque colocou professores, famílias e crianças frente a desafios para os quais a gente não tinha resposta. Na Escola do Parlamento, a gente lida sobretudo com o público jovem e adulto. Isso facilitou um pouco a nossa transição
para um modelo de educação à distância. Então, desafios que a Natália enfrentou na educação infantil e no ensino fundamental não estiveram presentes aqui. Então, para nós, foi uma experiência menos desafiadora do que para a educação básica. E é muito importante, professor Alex, porque remete a uma questão que o telespectador também já deve estar pensando, né? A questão da professora Natália ter trabalhado com alunos em alfabetização, que são, evidentemente, crianças e que muitas vezes, professora, focar realmente a atenção na aula, à distância, fica um pouco mais complicado. Queria que a senhora falasse um pouquinho também dessa experiência. Sim, como eu disse anteriormente, a gente pensou em diversas metodologias, porque estar na sala de aula com as crianças, como o professor Alexandro falou, é um prazer e, ao mesmo tempo, mesmo a gente se preparando para as aulas, planejando, a nossa aula vai acontecendo de acordo com as interações que acontecem em sala de aula. Então, você planeja o conteúdo que você vai trabalhar, você traça algumas estratégias metodológicas, algumas intervenções pedagógicas, e quando você chega na sala de aula, as coisas acontecem, vão acontecendo, e conforme as crianças vão te dando a devolutiva da aprendizagem ou das dúvidas, do que vai surgindo ali na aula, você consegue articular o conhecimento que você precisa passar para as crianças com a realidade de vida delas, o que faz todo sentido. E tem a questão também do tempo de atenção das crianças, dessa questão de estar na sala de aula com os demais colegas, com o colega e com os professores, estar, né, em casa assistindo uma aula com a família presente, numa tela que traz muitas fontes de entretenimento para eles, que não é a experiência que eles têm com a sala de aula. Então, para que as crianças possam aprender a ler e escrever, eu acredito muito no trabalho com práticas sociais de leitura e escrita. Então, quando a gente está na escola, na sala de aula, eu trabalho situações que contemplem a leitura e a escrita, leitura de livros literários, leitura de receitas, a escrita coletiva com lista, com produções de textos. E quando a gente foi para o ensino remoto, o maior desafio foi esse, porque nas atividades que a gente realizava no Google Meet com as crianças, era possível uma maior interação. Porém, tem a questão, no início das aulas, da timidez da criança, porque ela está ali com o olhar de um familiar, ela está se adaptando à utilização do recurso tecnológico. Então, essas situações de interações sofreram, né, um processo de adaptação também. Mas eu tentei conversar com os familiares, colocar eles como parceiros, e esses exemplos que eu citei, que eu desenvolvo em sala de aula, de práticas sociais de leitura e escrita, a gente tentou transportar para o ensino remoto. Então, por exemplo, eu incentivava a família, nós vamos fazer uma lista de compras para ir ao mercado, o que está precisando comprar em casa? Então, vamos colocar a criança para escrever junto com o adulto, essa lista de compras dos produtos que a gente precisa, que está faltando em casa. Em uma das atividades que eu trabalhei com as crianças, a gente fez a preparação, a confecção de uma massinha de modelar. Então, eu socializei com eles a receita de fazer a massinha de modelar, que era com ingredientes que são caseiros, né, a água, a farinha, corante alimentício. Então, as famílias tinham esses materiais em casa. Perfeito. A gente fez a leitura dessa lista dos ingredientes que ia precisar, de como preparar, para que eles pudessem desenvolver em um momento que a família reservasse para isso. Então, eles foram lendo a receita. A princípio, a gente trabalha muito com dedução. O que é isso? Eu acho que é uma receita, porque tem um número assim, minha mãe às vezes lê receita desse jeito. O que você acha? Aqui se tem uma lista de ingredientes, o que será que tem aqui embaixo? É como fazer. Então, eles vão
trazendo para a gente alguns elementos que eles já têm das experiências sociais. Então, a gente, por exemplo, fez um planejamento que a gente precisava estudar um pouquinho sobre uma lenda indígena, que era a lenda da mandioca. Então, vamos fazer a leitura do texto, garantir situações de leitura desse texto com as crianças. Passar para as famílias também a importância da condição de ensino, desse momento de reservar, né, um espaço para que a criança pudesse estudar em casa, não fosse um ambiente em que tivesse conversas, distrações ou na frente da TV. Então, essas orientações foram fundamentais para que a gente pudesse garantir o mínimo de condições didáticas no processo, né, de ensino remoto. Então, elas depois escreveram também uma receita que a família costumava fazer com o produto da mandioca. Então, foram situações tanto de práticas de leitura quanto de escritas que a gente fez adaptação para que elas pudessem realizar essas práticas também em casa. Certo, professora. Eu acho que é muito interessante esses métodos, né? Eu queria saber do professor Alex também, como a Escola do Parlamento pretende continuar com esses cursos à distância. Só que eu peço ao professor um tempinho, nós vamos para um rápido intervalo e na sequência nós vamos voltar a falar sobre esse assunto que é tão interessante. Decisões e argumentos, volta já.